uma tempestade se formou e a água caiu. E nós estávamos assim no meio do caminho, em direção ao nosso objetivo, e nós precisamos fazer naquele dia muita força, enquanto os ventos batiam de ímpeto contra nós. E naquele dia eu fiquei extremamente assustado, preocupado com aquilo tudo, porque eu pensei, será que não é mais fácil de repente a gente deixar o barco? E o meu pai não largava. Não, vamos levar. Então naquele momento ali, os meus olhos precisaram ficar fixados, focados no meu pai, que estava na minha frente, puxando, me dando, como adolescente, a garantia de que o esforço que a gente estava fazendo ali não era em vão. Claro, quando a gente chegou em casa, amarramos lá o nosso barco, chegamos em casa, tomamos aquele banho quente, a mãe preparou aquele café, tudo resolvido, ficou só na memória. Mas naquele momento crucial de desconforto, parecia que a gente não ia sair jamais daquilo. E é exatamente isso que acontece na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos em meio às tempestades da vida, em meio às dificuldades da existência, e nós olhamos para aquilo e nos parece que nós não vamos conseguir sair daquele lugar. E é nesse exato momento, nesse exato instante, em que nós paramos da nossa vida para pensar, será que tem solução? Será que existe uma possibilidade de eu me livrar disso aqui, desse sentimento, desse medo, dessa inquietação, desse drama existencial? E aí então, esse texto nos fala sobre um importante elemento na nossa vida, que é a fé. Na teologia reformada, a fé, ela é muito mais do que um mero consentimento ou uma crença abstrata. Ela, na verdade, ela é um conceito fundamental e, ao mesmo tempo, dinâmico. Porque a fé, ela está enraizada na graça soberana de Deus e na obra salvadora de Jesus Cristo. Então, diferentemente daquilo que normalmente a sociedade pensa, a fé para nós, ela não é só simplesmente aquele sentimento assim, não, vamos ter fé que nós vamos conseguir. Vamos ter fé que a gente vai fazer tal coisa, que a gente vai passar por tal lugar. Nós cremos que a fé, na verdade, é um elemento que vem de fora, que ela fala de forma externa ao nosso coração. A fé, ela é vista, portanto, como uma graça de Deus, e não como uma conquista, um mérito humano. É o texto de Efésios que nos fala que a fé, ela é concedida pelo Espírito Santo, e que despoja o ser humano de qualquer mérito, de qualquer capacidade de iniciar a sua própria salvação. Nós não conseguimos. Nós temos dificuldade, às vezes, de resolver questões básicas do nosso dia a dia. Eu sempre tenho dito isso. Às vezes, por vezes, temos dificuldade de escolher qual a roupa que nós vamos usar para sair de casa. Nós temos dificuldade para escolher qual a melhor opção, qual o melhor carro, qual a melhor viagem, qual a melhor casa, qual a melhor comida. Então, a nossa natureza, ela é instável, ela é inconstante. Nós não somos seres fechados, acabados e com sentimentos permanentes. Nós somos variáveis nos nossos sentimentos, porque o nosso pensamento, as nossas emoções estão vinculadas também ao nosso coração. Aquilo que sentimos em relação ao corpo e em relação às situações que estamos passando na nossa vida. Quando nós lemos o breve catecismo de Westminster, lá na pergunta 86, quando fala sobre a fé e a nossa percepção sobre isso, ele faz uma resposta dizendo o seguinte: a fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos somente nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Então, quando nós exercitamos a fé, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a fé, ela não é algo que parte da nossa própria essência e da nossa própria natureza. Então, nós precisamos, antes de mais nada, se achamos que não temos fé, ou se achamos que a nossa fé é pequena, nós precisamos orar ao Senhor dizendo: Senhor,
aumenta a nossa fé. Então, orar ao Senhor pedindo para que Ele aumente a nossa fé não é nada errado, muito pelo contrário, é a ação mais acertada que eu e você fazemos, porque a fé é um dom de Deus. Então, quem pode aumentá-la é o Senhor. E nós não aumentamos a fé na nossa vida por conta das coisas que fazemos na igreja, na nossa vida, por conta de atos caridosos que nós fazemos aos outros. A fé, ela não vem de obras. A fé, ela não vem da ação humana. A fé, ela não vem de um movimento humano em busca de uma intimidade com Deus. Porque se ela fizer esse movimento, ela então tira a graça de Deus, o poder de Deus e coloca o mérito no homem. Ela coloca no ser humano a capacidade de decidir e de buscar a medida que ele encontra a fé. Então, quando nós estamos em dúvidas, em questionamentos existenciais, nós devemos clamar ao Senhor dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé, nos dá a capacidade de ver aquilo que nós não estamos vendo, de enxergar aquilo que os nossos olhos não estão enxergando. E a fé justificadora em Cristo, ela tem levado inclusive alguns teólogos a falar sobre a perspectiva extraspectiva. Porque nós falamos muitas vezes na fé como algo introspectivo. Algo que nós buscamos para dentro, nós precisamos nos voltar para dentro. Mas a fé extraspectiva é a fé que busca justamente o seguinte: Senhor, em mim não há nada, então eu preciso que venha de fora. É olhar para o Senhor, é olhar para Jesus. E quando nós nos deparamos com essa maravilha que encontramos no Evangelho, nós estamos vendo justamente isso. Que a atitude de Pedro diante da tempestade, quando Jesus aparece, no primeiro momento, a atitude de Pedro é querer ir ao encontro de Jesus. Mas ele não sai simplesmente pulando do barco e indo ao encontro de Jesus. Ele fala para Jesus aquilo que ele anseia. E o Senhor o chama para si. Então perceba, ele esclarece o seu sentimento, a sua intenção. E Jesus então vai ao encontro dele, chamando ele para si. Então nós aprendemos coisas importantes nesse texto. E a primeira delas, brevemente falando, é de que a oração, ela é um meio imprescindível enquanto nós vivemos as tempestades da vida. Então perceba que esse texto bíblico, esse relato, ele começa falando sobre a atitude de Jesus. Jesus saiu para orar. E nós precisamos aprender a orar, a termos tempo para orar. E por que nós fechamos os olhos durante as orações? Onde está na Bíblia que é para fechar os olhos para orar? Muito provavelmente, os apóstolos de Jesus, eles oravam de braços levantados e de olhos abertos. Mas a oração de olhos fechados, ela tem uma relação com essa introspecção, com essa coisa de nós não nos distrairmos com aquilo que tem ao nosso redor. É mais ou menos quando a gente faz devocional lá em casa, a Ana Luísa lê o texto e diz assim: agora tem a oração. Mamãe, fecha o olhinho, papai, fecha o olhinho. Agora ela diz assim: Isabela, fecha o olhinho. Tipo assim, para a gente ficar concentrado, para não desviar o nosso olhar daquilo que é essencial. Então, fechar os nossos olhos tem essa função, né, de nós não permitirmos que o nosso foco seja desviado daquilo que é essencial. Jesus, então, faz isso quando sobe ao monte. E nós, nesse mundo que vivemos, em meio às multidões, às lutas, às dificuldades, aos barulhos, o nosso coração vai sendo repleto, cheio de más informações, de más notícias, e nós vamos nos preocupando com tudo aquilo que passa ao nosso redor. Então é muito fácil nós sermos sobrecarregados. E enquanto nós estamos sobrecarregados, nós somos julgados em meio às tempestades da vida. Problemas,
crises, incertezas. E assim como os discípulos estavam naquele barco que estava açoitado. O que é um açoite? É um chicote, é uma vara. E imagina só a situação. Imagina só aqueles homens no meio daquele aquele espaço de água, aquele mar, como era considerado por eles, e eles sendo açoitados, levados de um lado para o outro. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes os problemas eles vão se sucedendo na nossa vida e nós acreditamos, Senhor, mas onde é que vai parar tudo isso? Por que tantas coisas assim consecutivas? Então eu não tenho dúvidas que nessas horas nós precisamos ir ao monte para orar. O medo, ele é superado pela presença de Jesus. E quando Jesus se aproxima dos discípulos, a primeira reação é um fantasma. Eles ficaram perturbados, diz o texto bíblico, porque eles estavam acostumados a passar por tempestades, mas não encontraram uma figura andando em direção a eles. Então, muitas vezes, em meio às dificuldades da nossa vida, quando nós vemos Jesus vindo em direção a nós, muitas vezes nós podemos confundir a chegada de Jesus em nossas vidas, o cuidado de Deus em nossas vidas, de tão preocupados que nós estamos com a tempestade. Então eu imagino que para eles dizerem assim, é um fantasma, é mais ou menos como se eles estivessem dizendo assim, pronto, já não bastava toda essa tempestade, agora tem um fantasma aqui para incomodar a gente. Sei lá o que é isso que está vindo aqui diante de nós. Então, aquele momento era o momento do encontro de Jesus com aqueles discípulos. Então, a nossa vida anda tão atribulada por vezes, o nosso coração tão ocupado com tantas coisas, que quando Jesus vem ao nosso encontro, nós temos dificuldades de vê-lo, nós temos dificuldades de ouvi-lo, nós temos dificuldades de senti-lo. Nós acreditamos que, na verdade, já não bastava toda essa situação, todo esse barulho, ainda agora mais um problema, um fantasma. Então nós aprendemos com esse texto que nós precisamos silenciar o nosso coração e ouvir a voz de Deus. Mas aquele primeiro instante passa, e então surge um outro momento em que a fé de Pedro ela é testada. E Pedro, nós sabemos que é um homem que tem uma característica de impetuosidade. E ele então, para definir se de fato era Jesus, diz, Senhor, se és tu, manda que eu vá então ao teu encontro. E Jesus diz, vem. E Jesus o chama, e ele vai. E eu imagino que no primeiro momento Pedro olha os seus pés firmando sobre a água e diz, poxa, mas que situação, hein? Olha que coisa incrível. Se todos pudessem ver o que eu estou passando. Mas o vento continuou batendo. Então, no caminho das tribulações, no caminho das lutas do nosso cotidiano, Jesus está nos chamando. E nós muitas vezes vamos em direção a Ele. Mas os barulhos ao nosso redor, os dramas da existência, as crises que nós passamos dentro do nosso coração, tentam desviar o nosso olhar. E nós acreditamos que as coisas que nos cercam, elas são maiores do que o Deus que nos chama. E aí nós começamos a dar um valor, uma relevância, uma importância maior para as ondas do que para aquele que é o Senhor do céu e da terra. E que para ele, na verdade, as ondas não são nada. A mão estendida de Jesus, segurando a Pedro, mostra esse cuidado do Senhor sobre ele. E esse texto nos ensina que a fé verdadeira, ela não se manifesta na ausência das dificuldades, mas na capacidade de nós olharmos para Jesus, mesmo em meio às tempestades da vida. De termos um olhar esperançoso, realista, é verdade, mas esperançoso. E tem gente que é extremamente pessimista.
E nós, muitas vezes, se nós não cuidarmos, somos pessimistas. Existem pessoas que só olham aquilo que de ruim existe. Só acham que o pior está por vir. E o Evangelho nos ensina a termos esperança. Que nós não reparemos no vento ao nosso redor. Porque quando nós voltarmos para o barco e Jesus nos puxar para dentro do barco, Ele vai nos olhar e vai dizer assim: e aí? Você, pessoa, homem, mulher de pequena fé, por que você duvidou? Por que você titubeou? Vamos nos lembrar, por fim, de que Jesus não encontrou apenas situações com pessoas que tiveram uma pequena fé, como Pedro nesse momento, como o jovem rico, como os 9 leprosos que foram e não voltaram para agradecer, só voltou um. Mas Jesus encontrou homens e mulheres de grande fé, como o centurião, como a mulher que sofria de fluxo de sangue, que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E nesses casos, Jesus olha para essas pessoas e diz assim: a tua fé te salvou. Porque a nossa reação diante da dificuldade, diante da adversidade, é que mostra o tamanho da nossa relação com Deus e, portanto, o tamanho da nossa fé. A fé, portanto, não é algo que parte do nosso coração. Ela não pode ser dimensionada pelas circunstâncias, pelos problemas da nossa vida, mas é a maneira como nós afinamos os nossos ouvidos e direcionamos os nossos olhos em direção ao Senhor. Podemos ter uma pequena fé muitas vezes? Podemos. Mas nós aprendemos com Jesus que se nós tivermos esse olhar extraspectivo para fora de nós, esvaziando o nosso coração e buscando a direção de Deus, Jesus enche o nosso coração com esperança e com a certeza de que Ele é que tem o controle absoluto das nossas vidas. Que Deus nos abençoe com a sua palavra e que a tempestade e o caminho que são tão presentes na nossa vida, a tempestade que aparece em meio ao nosso caminho, não seja um problema, mas seja uma forma de Deus mostrar a sua graça em relação a nós. Amém?